Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Alô, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Nesse segundo episódio sobre a rede urbana brasileira, que é o nosso 10º episódio nessa temporada, nós vamos dar um salto e passar da gênese da rede urbana para um estágio da dinâmica dessa rede urbana, cujas características são significativas de serem apontadas. Trata-se da rede urbana brasileira por volta de 1950. Já tinha pelo menos 400 anos de criação de cidades. O que era a rede urbana em 1950? A referência básica é do Pedro Geiger, Evolução da Rede Urbana Brasileira, que analisa essa rede urbana durante a década de 50. Eu destacaria que a rede urbana brasileira caracterizaria-se em 1950 e proximidade, primeiramente por ser uma rede com relativamente pequena diferenciação entre os centros urbanos. O processo de industrialização era ainda relativamente limitado, estando concentrado em São Paulo, Rio de Janeiro, numa área em torno da região metropolitana de São Paulo, incluindo Campinas, Jundiaí, Sorocaba. Havia uma ou outra cidade especializada em algumas atividades específicas, mas a grande maioria das cidades poderia ser caracterizada como lugar central, como centro regional, pequeno, médio, grande. Não havia ainda uma significativa divisão territorial do trabalho que geraria o aparecimento de cidades especializadas, diferenciando de modo maior as características básicas da cidade e da rede urbana. Esta é uma primeira característica geral da rede urbana brasileira por volta de 1950. A segunda característica básica é de que essa rede urbana era relativamente pouco articulada. Havia pouca articulação, não só no interior das redes urbanas regionais, como também e sobretudo entre elas. Isto denota claramente uma rede urbana pouco submetida ao processo de industrialização e ao processo de integração nacional por ferrovia ou rodovia. Vejamos então a rede urbana brasileira em sua pequena articulação interna. Era muito difícil a articulação interna. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, uma pessoa que quisesse se comunicar com um parente residindo no Vale do Paraíba paulista, em Taubaté, por exemplo, ou na zona da Mata Mineira, não teria acesso, senão com muita dificuldade, por via telefônica. Era necessário marcar uma hora com a telefonista avisaria a alguém da telefônica local que marcava uma hora em que essa pessoa ia à central telefônica e conversaria muito rapidamente com alguém do Rio de Janeiro.
as relações se faziam, em grande parte, relações intrafamília, por cartas, longas cartas mensais de 4, 5 páginas, em que o que tinha acontecido na família naquele mês era relatado cuidadosamente e essa carta lida por várias pessoas da mesma família numa outra cidade. A aviação, em 1950, era muito limitada e baseada, sobretudo, em aviões, entre aspas, sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, que criavam linhas aéreas com uma frequência muito baixa de voos. As ferrovias não articulavam o país inteiro. O sistema ferroviário nacional era um sistema eminentemente regional. Quando, bem mais tarde, foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A., as ferrovias já estavam em crise. Vejamos um pouco dessas redes ferroviárias regionais. Só na década de 1940 é que foi completada a ligação ferroviária entre a Bahia e Minas Gerais, podendo, então, ter uma conexão entre o Nordeste e o Centro-Sul. A rede ferroviária da Bahia, Viação Férrea Leste Brasileiro, no começo dos anos 40, estabeleceu uma ligação com a Estrada de Ferro Central do Brasil, vindo os trilhos do sul da Chapada Diamantina para Montes Claros e daí para Belo Horizonte. Era muito difícil. A mesma coisa com a rodovia. Apenas em 1949 foi criada a rodovia Rio-Bahia, de terra, e que hoje tem o curso aproximadamente igual da BR-116, estradas lamacentas, ferrovias que não articulavam todos o território nacional, com necessidade de transbordo, em alguns casos mesmo diferenças de bitolas, ainda que isso não fosse o mais significativo, mas no Brasil havia pelo menos 3 bitolas, quer dizer, a distância entre os trilhos é bitola métrica dominante, a bitola de 1,60 m da Estrada de Ferro Central do Brasil e de parte da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, é a chamada bitolinha de 76 centímetros, em Minas Gerais, da Rede Mineira de Aviação. Então, vejamos, no Rio Grande do Sul havia uma rede relativamente importante de ferrovias que convergia para Porto Alegre ou para Rio Grande. Eram os trilhos da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina havia várias vias ferroviárias não conectadas. No norte do estado, indo de União da Vitória a Porto União ao Porto de São Francisco do Sul, no Vale do Itajaí, Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina na área de Carvão, e uma linha que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. No Paraná, Viação Férrea Paraná-Santa Catarina. Em Minas Gerais, uma rede que tinha ligações com o Rio, com São Paulo, já com a Bahia, mas com pequena densidade de tráfego. Em ferrovia, envelhecidas, obsoletas, porque criadas, sobretudo, para transporte de mercadorias de produção sazonal. Café. No Nordeste, a Aviação Férrea Leste Brasileiro
ou a Great Western do Brasil, sediada em Recife, a aviação férrea cearense em Fortaleza, a estrada de ferro Sampaio Correia, que ligava São Luís a Teresina. Em Goiás, a estrada de ferro de Goiás, que ligava Anápolis até Araguari, onde se entroncava com a Rede Mineira de Aviação. Essas ferrovias, já em 1950, estavam obsoletas, não articuladas entre si. Era talvez preferível tomar um navio de cabotagem e ir pelo litoral por meio dos portos situados ou em baías ou em estuários dos rios que corriam do oeste para leste. Nunca houve, até então, uma política nacional de criação ferroviária para fazer uma articulação nacional. A rede de aviação férrea brasileira era muito precária. Não chegava aos 40 mil quilômetros de ferrovias. Isso fazia com que as relações comerciais entre cidades era muito difícil, demorada, lenta, com a necessidade de vários pontos onde se concentrava um comércio atacadista que recebia mercadorias, estocava e enviava, muitas vezes ainda em lombos de burro ou circulando em precárias estradas de rodagem de terra, tornando as relações intrarregionais ou interregionais muito difíceis. Vejamos também a rede bancária. Em 1950, havia um número enorme de bancos, de pequenos bancos, muitos dos quais com um único estabelecimento junto à sede do banco. O único banco de escala nacional, e mesmo assim limitado, era um banco mineiro, Banco da Lavoura de Minas Gerais. Não tinha havido ainda concentração de banco, o que ocorreria por volta de 1968 e daí para frente. Então, as relações comerciais eram feitas por meio de viajante com pagamento em carteira, quer dizer, em dinheiro vivo. Uma transação bancária era muito demorada e isso não permitia uma articulação importante para a rede urbana brasileira. No Rio Grande do Sul havia um grande banco regional que articulava razoavelmente bem a rede urbana gaúcha, focalizando isso na capital estadual. A mesma coisa no Paraná. Um grande banco sediado em Curitiba. No Rio de Janeiro, um número enorme de bancos, praticamente sem filiais. A mesma coisa na Bahia, a mesma coisa em Recife, a mesma coisa em Fortaleza, em Belém. Em São Paulo já havia uma rede bancária importante, onde sobressaíam bancos como o Bradesco e o Itaú. Mas eram bancos paulistas, ligados, sobretudo, e gerados a partir da economia cafeeira. Ora, a articulação se faz pelas demanda e facilidades de circulação de pessoas e mercadorias, pela via férrea, os transportes rodoviário, aéreo,
e viabilizada, concretizada, finalmente, por uma poderosa rede bancária com inúmeras filiais que poderiam permitir conexões rápidas e efetivas entre diferentes lugares. Sobre esse assunto, veja-se, sobretudo, o meu texto na Revista Brasileira de Geografia de 1988 e republicado no livro Estudos sobre a Rede Urbana. Esse texto chama-se Concentração Bancária e Centros de Gestão do Território, no qual eu mostro o que era a rede bancária em 1962, uma rede pouco articulada de bancos locais e regionais, estaduais, diga-se, e a rede bancária em 1985, após a reforma empreendida por Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, que permitiu a concentração bancária e a formação de bancos nacionais, com filiais espalhadas por todo o Brasil, a exemplo dos já mencionados Bradesco e Itaú. Então, a pobreza da circulação, precariedade com que as relações espaciais visando o envio de mercadorias ou a circulação de pessoas e o movimento bancário fundamental para que as relações comerciais fossem mais facilmente viabilizadas, isso tudo era muito precário. Era muito precário e isso gerou uma rede urbana pouco articulada, pouco integrada. A grande metrópole já não era mais uma única. A grande metrópole estava dividida numa ainda ativa cidade do Rio de Janeiro e a ascendente São Paulo. E ainda havia muitas áreas a serem integradas à economia capitalista. No entanto, durante a década de 50, cuja rede urbana tentou-se minimamente descrevê-la, houve algumas transformações cruciais na vida econômica, política, social do país. Transformações que iriam alterar e muito a rede urbana brasileira. Que transformações foram essas? Ou seja, quais foram as inovações no processo econômico, político, social que foram introduzidas no país a partir dos anos 50, que iriam tornar os centros mais profundamente diferenciados entre si e fortemente articulados entre si. Houve várias transformações. Nós estamos na segunda metade dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, com uma política de plano de desenvolvimento nacional, plano de metas, que é o ponto de gênese das transformações que iriam afetar a rede urbana brasileira, tornando-a caracterizada por centros bem diferenciados entre si e cada vez mais articulados. Dizer, por exemplo, que o primeiro campeonato nacional de futebol, efetivamente assim denominado e caracterizado, só se dá em 1971, quando isso hoje parece-nos
banal você acompanhar o Campeonato Brasileiro com participação na primeira, segunda e terceira divisão de time de futebol de todo o país, mas o primeiro só se dá em 1971. Que transformações foram essas? Várias transformações a partir da industrialização. Industrialização com uma confluência da burguesia nacional, do Estado brasileiro e de capitais estrangeiros, e isto no âmbito de uma política nacional do governo JK, que a partir de 1956 altera a estrutura e a densidade da atividade industrial no Brasil. Industrialização. O Brasil passa a produzir uma variedade crescente de novos produtos, em escala de produção também crescente, demandando força de trabalho, matérias-primas, fontes de energia. Industrialização. Primeiro elemento da transformação e crucial. Segundo, a urbanização consequente. Não só pela concentração da indústria nas cidades, ainda que essa concentração fosse vinculada ao eixo Rio-São Paulo, e sobretudo ao eixo que vai de São Paulo a Sorocaba, São Paulo a Campinas, Americana, Limeira, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, um pouco em torno de Porto Alegre, mas uma urbanização que se dá também pelo desenvolvimento agrário. O norte do Paraná, o próprio estado do Paraná, que começa a ter seu amplo interior povoado, fazendo com que pequenos e minúsculos núcleos urbanos se desenvolvessem, tornando-se hoje cidades médias importantes, a exemplo de Cascavel. Urbanização que fez com que a população do país progressivamente deixasse de ser majoritariamente rural para se transformar em população urbana. Industrialização, urbanização, melhoria da circulação, com planos rodoviários que substituíram a decadente e obsoleta estradas de ferro, muitas ou a maioria das quais criadas no ambiente de natureza colonial, quer dizer, exportação de matérias-primas do interior para um porto e daí para o exterior. Pela primeira vez, há um grande plano rodoviário nacional. Ao mesmo tempo que muitos estados se esforçaram para melhorar a rede rodoviária. Melhoria da circulação aérea. Aumento, portanto, da circulação, das condições viabilizando uma melhoria da circulação. Quarto, a continuidade da expansão da ocupação de terra. Em 1950, 1955, o norte do Paraná estava em plena euforia de povoamento. E esse processo continuaria nas décadas seguintes, na década de 60, 70, 80. A expansão do chamado agronegócio é uma continuidade desse processo de expansão das atividades agrícolas que foram tornando-se progressivamente modernas, capitalistas. A melhoria da circulação, por outro lado, favoreceu a expansão do processo migratório, de forma que aquela urbanização que se concentrara no Sudeste foi ampliada. Também importante
foi a mudança na estrutura das organizações, sobretudo favorecida pela melhoria da circulação. Circulação telefônica e, em breve, bem mais tarde, através da telemática. Entre essas mudanças na organização das empresas está a formação de corporações, conglomerados de empresas com sua rede de filiais espalhadas progressivamente por todo o país, sobretudo a partir da política de concentração bancária do final dos anos 60. A rede urbana que se transformava nesse momento era constituída por uma rede de cidades articuladas por relações não entre empresários distintos em cidades distintas, mas por conexões entre uma série de empresas numa cidade grande e suas filiais em cidades menores, formando, portanto, redes organicamente estruturadas, organicamente ativas. Queria alterar de muito as atividades urbanas, viabilizando uma integração da rede urbana, alterando as relações entre indústria, atacado, varejo e consumidor final. A criação de redes que emerge nesse processo capitalista de industrialização, urbanização, melhoria na circulação, penetração maior de capitais estrangeiros, fez com que a integração da rede urbana brasileira se tornasse muito mais forte, muito mais ativa. Então, nós temos aí um conjunto de mudanças atuando como se fosse um movimento só que iriam alterar a rede urbana brasileira. Essa rede urbana passaria progressivamente de uma rede pouco diferenciada em seus centros urbanos e pouco articulada internamente para uma rede caracterizada por uma significativa diferenciação funcional entre as cidades da rede e um grau crescente de articulação. Isso vai num crescendo até que chegamos à era da informática, que acelera muito essa integração. E essa informática, também com suas mudanças internas, iria, em breve, introduzir novos padrões de relações espaciais. Eu chamo a atenção que esse tema é extremamente importante, porque nós ainda hoje pouco conhecemos sobre as interações espaciais na rede urbana brasileira. A série de estudos do grupo RECIME, Redes de Cidades Médias, dirigida pela professora Maria Encarnação Beltrão Espósito, já produziu vários estudos de cidades médias do Brasil em que é possível se perceber as mudanças e as características das relações espaciais da rede urbana brasileira. Já uma meia dúzia, um pouco menos, de estudos feitos pelo IBGE sob a sigla REGIC, Região de Influência das Cidades, mostra também a dinâmica dessa rede urbana. Eu chamo a atenção que essas mudanças não pararam por aí.
O plano de metas JK da segunda metade dos anos 50 é apenas o ponto de partida mais evidente de transformação de uma rede herdeira do período colonial e da primeira metade do século XX na rede urbana que hoje nós conhecemos ou pretendemos que conhecemos. Essa rede urbana atual que não está livre de outros problemas. Ao contrário, novas formações na rede urbana, novos problemas. Mas a rede tornou-se mais integrada, mais diferenciada entre si. Graças, sobretudo, de uma maneira imediata, nas transformações à vida na segunda metade da década de 1950. Nos próximos 2 episódios, nós procuraremos ver a rede urbana brasileira por volta de 2010, 2020. Quer dizer, a rede urbana atual. Mas eu lembro que nós apenas esboçamos uma breve introdução sobre o assunto. Até a próxima! O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.